Olá campeã, prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, diretor da Venda a Mais. Estou aqui junto com o Marcelo Caetano, que você está vendo aí, daqui a pouco ele fala. A gente está no VM Responde de dezembro. Esse é um programa que a Venda a Mais tem para responder assuntos que os nossos assinantes nos pedem. Então, a Natasha, que é a editora executiva, faz uma pesquisa, ela faz um levantamento, manda as perguntas para a gente, o Marcelo e eu, a gente debate o que nós vamos responder. E o assunto que mais surgiu agora em dezembro estava tudo ligado a, basicamente, como usar da melhor forma este período do ano. Muita gente pedindo coisas sobre o cenário do ano que vem, tendências, planejamento estratégico comercial, que é um assunto que a gente tem falado muito, revisão de ano, né, como aproveitar isso da melhor forma. Aí a gente tem feito um trabalho na consultoria, e o Marcelo vai falar sobre isso daqui a pouquinho, com alguns clientes, sobre como aproveitar para você fazer todo esse trabalho da forma mais eficiente. Então, Marcelo, primeiro, antes de mais nada, bem-vindo, né? Estamos aí de novo, você em Curitiba, eu estou aqui em Charlotte, fazendo mais um VM Responde. E esse assunto de hoje é algo que você está praticando no dia a dia. Então, o que você recomenda para o pessoal? Estamos aqui em dezembro, né? O que você recomenda para o pessoal fazer, que eu sei que você tem feito aí com clientes nossos? Olá, Raul. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar com vocês. Esse último VM Responde do ano. E que ano, né? Não foi um ano, não foi brincadeira esse ano, não. O que eu mais tenho encontrado no mercado são pessoas falando assim, que ano que não termina nunca, né? Um ano realmente muito difícil. Mais do que nunca, depois de um ano difícil, você tem que ter planejamento para saber como é que você vai fazer para trabalhar com isso. Então, esse tema que foi proposto, eu acho muito bacana, como utilizar bem o final do ano e o começo do ano, essas visitas aos clientes, o relacionamento do cliente no final do ano. Então, algo que a gente acredita muito, que a gente está implantando nos treinamentos e na consultoria também, é o fato de você interagir com o seu cliente num nível um pouco diferente no final do ano, né? Não só no nível festivo do final do ano, mas, acima de tudo, entender para onde seu cliente está indo no próximo ano. Então, a gente está criando um modelo dentro da Venda Mais, que é, em primeiro lugar, quanto o seu cliente quer crescer no próximo ano? Sabe quantos vendedores perguntam isso para o cliente? Ninguém pergunta. Porque, na verdade, muitas vezes a equipe comercial nossa está muito mais de olho no bolso do cliente e quanto vai ganhar com o cliente do que efetivamente para onde esse cliente está indo. E o grande problema de você não saber onde o cliente está indo é que vocês vão se abrindo. Então, o que você oferecia de solução para o seu cliente, antigamente funcionava. Mas, de repente, no próximo ano ele vai dar uma guinada na empresa dele e não espere que o seu cliente chame você ou sua equipe comercial e fale, olha, eu estou pensando em dar uma guinada com a minha equipe. Porque se alguém faz uma leitura antes, ele dá a guinada e esse vendedor ou a equipe comercial vai junto com ele e a sua empresa pode ficar de fora desse processo. Então, a primeira pergunta é, quanto você quer crescer no próximo ano? O que você está planejando fazer de novo no ano de 2017 para conseguir atingir esse resultado que você almeja conseguir? Porque uma coisa é falar, eu quero crescer 15% no próximo ano. E todo mundo fala, legal, você quer crescer 15%, então eu vou estabelecer aqui que minha meta com você também é crescer 15%. Não. O que você pretende fazer para conseguir crescer 15% no próximo ano? Então o cliente vai ter que falar, para crescer 15% eu estou aumentando minha estrutura, eu estou aumentando minha fábrica, ou estou aumentando meu escritório, eu estou colocando mais consultores, enfim, o que eu estou fazendo para conseguir crescer 15%. E a terceira pergunta, e quem sabe a pergunta mais importante é, de que maneira eu posso ajudar você a conseguir crescer esses 15%? Porque a hora que você fala para ele o que eu posso ajudar para que você consiga crescer 15%, você efetivamente parte com uma posição de consultor do seu cliente, né? Cara, de que jeito que eu posso te ajudar? O seu cliente vai te dizer, olha, você me ajudaria fazendo isso. A gente sempre fala, né? O Raul fala e eu também. O que eu posso fazer por você que não seja preço? Né? Porque senão a primeira coisa que ele vai falar é baixa seu preço para eu conseguir ter mais resultado. Então, o que eu preciso fazer para você para que você consiga, para te ajudar a crescer esses 15%? Então, veja que a hora que ele vai falar o que ele vai fazer para crescer esses 15%, ele vai falar, eu vou lançar uma linha nova de produtos, eu estou pensando em mudar isso daqui, eu estou pensando em mudar aquilo ali. Ele vai te dar o caminho que você pode fazer para conseguir chegar nesse resultado. Então, essas são 3 perguntas que eu acho muito importante fazer para o cliente e acho que para começar essa conversa nossa são perguntas bastante importantes também para a gente fazer. O que você acha, Raul? Acho perfeito. Sabe que no começo deste ano eu estava com um grupo de mentoria que eu tenho no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto.
E uma das coisas que a gente estava falando era, eu perguntei para os empresários da sala, este grupo são 30 empresários, a gente se reúne a cada 2 ou 3 meses, e eu perguntei, quantos de vocês vendem para empresas e essas empresas estão demandando de vocês uma redução de custos, e vocês estão sendo chamados para isso? Uma boa parte da sala levantou a mão. Eu disse, quantos de vocês não foram chamados ainda, mas acham que podem ser chamados? E aí quase todo mundo levantou a mão. Eu falei, ok, quantos de vocês estão fazendo um trabalho preventivo, né, e proativo em relação a isso? Porque a maior parte está esperando que o cliente ligue. Quantos estão tendo uma postura realmente ativa em relação a isso? E ninguém na sala estava tendo. Eu falei, então, o trabalho de hoje vai ser isso. Vamos desenvolver esse trabalho. Vamos sentar com os clientes e vamos trabalhar juntos para entender onde que eles estão, o que eles estão fazendo, para onde que eles estão indo, quais são os planos. Eu acho que você vai se lembrar, quando a gente fez o curso de coaching, né, a gente fez aquele processo inicial juntos, e não o de formação mesmo, né, mas aquela introdução que a gente teve com o Zé, e uma das coisas que eu aprendi é que você tem ferramentas como a roda, por exemplo, a roda da vida, e a Marília, minha esposa e eu, a gente usa com muita frequência isso, porque senão essa coisa do afastamento começa a acontecer mesmo. As pessoas estão juntas assumindo que simplesmente porque a gente fala com frequência, ou se a gente vê com frequência, de que nós estamos realmente super alinhados e coordenados. E nós dois, até como sócios, sentimos isso também, que se a gente não sentar de vez em quando para dizer que espera aí, vamos conversar, o que você estava pensando quando você falou aquilo, o que você está imaginando? Com um cliente, eu acho que é exatamente a mesma coisa, com qualquer relacionamento. Mas eu sou muito partidário de uma postura mais proativa nessas horas, de dizer, não vamos esperar que surja um problema, vamos tentar prevenir isso, vamos tentar entender melhor, vamos abrir um canal de comunicação que talvez não exista. Isso, só nisso já é um grande diferencial. E uma das coisas, na verdade são duas que eu tenho recomendado e que várias pessoas desse grupo de mentoria têm implantado, primeiro entender quais são os desafios. Tem um americano chamado Ryan Levesque, que é um especialista em pesquisas com clientes, e ele usa pesquisas de uma forma muito específica, porque é para segmentar clientes, prospecção, e para lançar produtos e serviços que têm uma maior probabilidade de sucesso, baseado, então, nas pesquisas que foram feitas. Então, você usa a pesquisa para prospectar, né, segmentado, e para lançar. E a grande pergunta que ele recomenda, depois de ter testado muitas, qual é o seu grande desafio? Qual é o seu principal desafio em relação a X? Certo? Então, você especifica. E é mais ou menos como o Reichel, quando foi pesquisar qual que é a grande pergunta relacionada à satisfação de clientes. E aí ele fez, né, uma série de fórmulas e descobriu que, de verdade, a grande pergunta é se você nos indica, né? Qual que é a probabilidade de indicar? O Ryan Levesque fez algo parecido. E aí, a pergunta dele é qual é o seu grande desafio? Então, essa é uma grande pergunta que, se você puder incluir na conversa, eu acho fantástico. Porque isso está atrelado diretamente a como eu posso te ajudar. Você queria falar alguma coisa? Não, é exatamente isso, né? Tudo é em busca de qual é o desafio do cliente e que desafio você vai ter que ajudar a solucionar. Acho que essa pergunta sintetiza muito bem isso. Eu preciso entender um pouco mais o cliente, porque é muito maluco, né? E as empresas, algo que a gente sempre fala, as empresas não têm meta por cliente. As empresas têm meta de crescimento, mas elas não têm meta de verdade por cliente. Por que elas não têm meta por cliente? Porque elas não fazem a leitura do cliente, então traçar uma meta por cliente fica meio esquizofrênico. Já que eu não pergunto nada para ele, como é que eu vou traçar uma meta para ele? Então, é melhor eu traçar uma meta para todo o grupo de clientes que eu tenho, porque daí eu consigo trabalhar com todas as distorções e chegar no resultado. Olha, até acho que isso pode ser muito mais aparentemente confortável, mas se você não faz uma leitura de cada cliente que você tem, de cada oportunidade que você tem, ou de cada grupo de clientes, pelo menos, que você tem, você vai ter um achômetro, um chute de meta, que vai depender 100% da capacidade da sua equipe comercial tomar decisões que sejam lá na frente, que tragam o resultado que você espera. Mas a gente sempre defende isso na Venda Mais, Raul sempre defende, eu defendo, todo o nosso corpo editorial defende muito fortemente, de consultores defende muito fortemente isso, que você tem que fazer a leitura do cliente e oferecer realmente solução que seja a melhor solução para o cliente. É o único jeito de você conseguir vender e ter cada vez mais resultado de uma forma consistente. Porque a maioria das empresas e a maioria dos vendedores não quer nem saber qual é o desafio do cliente, não quer nem saber, ele quer vender para o cliente. Isso funciona no curto prazo,
no médio e longo prazo isso vai ser desastroso. Então, acho que um excelente aproveitamento dessa conversa, desse final e começo de ano, é você fazer de verdade um mapeamento do seu cliente, mas um mapeamento que vai muito, não é só número, né, como eu coloquei aqui, não é só quanto você vai crescer, é o que você vai fazer, para que lado você vai, qual que é o seu desafio, por que você está fazendo isso. Veja que é uma conversa completamente diferente de uma visita de vendas, né? Nós não estamos falando que você não deve vender na sua visita. Apesar que se eu fosse dar um conselho, e tenho certeza que o Raul também, a gente faça uma reunião nesse final e começo de ano para não vender. Faça uma reunião para entender o seu cliente. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou lá para... Sabe, já que você vai lá para dar Feliz Ano Novo, Feliz Natal para o seu cliente, vai lá e faça de verdade uma conversa que crie uma relação estratégica diferenciada com o cliente. Proponha isso para a sua equipe. E muitas vezes, eu volto a dizer, como eu e o Raul com certeza defendemos, Raul está balançando a cabeça aí, faça alguma visita sem objetivo nenhum de vender, para que você entenda o seu cliente. Garanto, pouquíssimas empresas e pouquíssimos vendedores farão isso esse ano. Se você fizer, você tem um ponto a mais junto com o seu cliente. Perfeito. E uma das coisas que eu queria falar é que, por exemplo, essa coisa de... Primeiro, muita gente começa a dizer, mas eu vendo serviços, mas eu tenho uma grande quantidade de clientes. Eu digo, entenda a lógica do que o Marcelo e eu estamos defendendo e adapte para a sua realidade. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando com uma cliente nossa que consome vários dos nossos produtos e ela tem uma pousada. E aí ela tem grande dificuldade de fazer a transição entre o que eu estou falando teoricamente, certo? Como um modelo, seja de remuneração, de treinamento, de recrutamento e seleção, indicadores de performance, e fazer essa transposição para a realidade. Mas toda vez que eu pego pela mão e vamos juntos, vamos e acabamos fazendo com que ela entenda que dentro da pousada dela ela consegue aplicar isso exatamente. Mas é que uma parte do cérebro dela está bloqueando aquilo. É muito interessante de você ver isso. Então, se você está nos ouvindo e você, por exemplo, não trabalha com B2B, não trabalha com Key Account, não tem problema. O que você tem que entender é como é que eu faço para me aproximar de um cliente especial ou de um grupo de clientes, de segmentos de clientes. Então, faça um café da manhã para clientes e converse com eles, não para vender nada, simplesmente para ouvi-los. Né? É uma forma de você trabalhar. Isso eu acho que é muito mais importante você entender como adaptar a lógica e de dizer, espera aí, qual que é o desafio do cliente, como eu me encaixo nisso? Isso é mais importante do que realmente como que você vai fazer. Cada um depois vai ter sua própria realidade e sua adaptação. E o que eu acho que é muito legal nessa conversa é que você passa a perceber e a fazer com que o cliente também perceba qual é a tua importância dentro do processo de compra e do negócio do cliente ou da vida dele, dependendo do ramo que você está. Porque para nós o cliente é muito importante, aquela relação é muito importante, mas o cliente às vezes ele tem outras coisas acontecendo. Então como é que eu faço para ter aquele momento de atenção e de conversar? Esse final de ano é perfeito para isso, o começo do ano que vem é muito bom. E aí eu queria trazer um outro assunto, Marcelo, que eu acho que está atrelado com isso, que é uma revisão que eu acho importante que seja feita interna de processos, de coisas que estão acontecendo. Eu gosto muito de um modelo, quando eu estava fazendo mestrado, a gente tinha um time de futebol e o capitão da nossa equipe sempre dizia, no intervalo, depois que acabava o primeiro tempo, chamava a gente e dizia, ok, o que está funcionando? O que a gente está fazendo direito? Aí todo mundo, a gente está atacando bem, a gente está defendendo, não sei o que, ok, o que a gente não está fazendo direito? Não estamos fazendo isso, ok, beleza, o que temos que fazer agora então? Tá. Então você lembra disso? Era assim, uma reunião de meia de tempo, intervalo de jogo, mas era super bom, super positivo, todo mundo terminava e todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eu gosto muito desse modelo de chegar e dizer, ok, o que funcionou este ano? Tá? Então, foi um ano difícil, foi um ano complicado, tivemos um monte de coisas acontecendo, porque essa conversa com o cliente é super importante, é uma visão externa que eu tenho. Eu preciso ter uma visão interna também de dizer o que eu posso melhorar. Eu gosto dessa conversa estruturada. Então, por exemplo, se eu pegasse uma roda da liderança, usando, por exemplo, um modelo que é muito próximo, que é do Jack, dizer, o que nós fizemos de certo em recrutamento e seleção? O que nós fizemos de certo na parte de treinamento? O que nós fizemos de certo na parte de remuneração? O que nós fizemos certo na parte de indicadores de performance? O que nós fizemos certo na parte de comunicação com a equipe? O que nós fizemos certo na parte de campanhas e de incentivo? Ok, beleza, então, parabéns. O que nós não fizemos? O que não está funcionando? E você estrutura esta conversa. Inclusive, e aí eu vou repetir, acho que um caso que eu já contei antes, mas
Tem uma pergunta, uma das perguntas que você pode fazer para o cliente é, então, qual que é o teu desafio? E outro é, quais são os teus irritadores? O que você não gosta, o que não tem funcionado muito bem? Isso eu acho um ponto também que é importante de falar. E que muitas vezes traz para um debate interno dentro da empresa. O vendedor está lá na frente representando a empresa, ele detém o relacionamento, mas ele precisa do apoio do resto dos departamentos para realmente poder fazer um trabalho mais completo. E essa pergunta, muitas vezes, do que não está funcionando, não é, de verdade, só o relacionamento, o atendimento. Tem outras coisas que estão acontecendo e que tem outros departamentos envolvidos. Eu acho este final de ano e o começo do ano que vem um momento maravilhoso. Na verdade, esse trabalho deveria ser constante, mas esse é o momento de formalizar isso e transformar isso em algo mais sério. Certo? E aí, então, inclusive, você pode até dar um nome para o ano que vem e dizer, então, porque aí casa o que os clientes estão querendo e pedindo da gente com o que a gente precisa fazer internamente para melhorar. E aí, esse é um outro comentário que eu queria fazer. Legal. Então, o que você está falando, Raul, é bacana. Veja que você pode fazer esse trabalho, né, internamente ou externamente, né? Ou dentro do seu próprio time, mas se você começar com a opinião do cliente, então veja que, olha que rico que está ficando esse negócio aqui. Você vai no seu cliente, você vai entender qual que é o desafio do seu cliente, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer para superar o desafio, quanto ele pretende crescer, o que ele pretende fazer para crescer, de que maneira ele vai incrementar a empresa dele. Você vai perguntar para ele o que funcionou na relação da minha empresa com a sua empresa, ou na minha relação com você, o que não funcionou e o que precisa funcionar. Veja que o que a gente está passando para você é uma lista muito importante de perguntas que você vai fazer, que te dá, olha, um dia inteiro de conversa com o seu cliente, e se você conseguir colocar isso em 1 hora de conversa com o seu cliente, vai ser certamente a conversa mais estratégica e mais importante que você vai ter com o cliente, quem sabe, do ano que vem inteiro. Porque isso começa a se desdobrar em táticas, né? O cliente pode falar, pô, eu estou querendo ir para esse lado, pô, eu tenho produtos para te oferecer nesse segmento. Então, veja que isso vai se desdobrando, mesmo sem você vender para o seu cliente, em uma série de ações táticas que você sai com o cliente com um planejamento para aquele cliente do próximo ano absolutamente traçado e absolutamente alinhado. Então, é muito rico que você faça isso com o seu cliente e uma conversa que a gente considera fundamental que você faça até o final do ano. Então, ele veio do desafio do cliente para o seu desafio, né? Que é o que eu preciso fazer para melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, esse caminho é um caminho super importante. Eu acho que tem aí uma estratégia bem legal para você usar nesse final de ano. É isso aí. E você vê que, de verdade, você pode fazer isso em várias áreas diferentes. Depois, os departamentos podem fazer dentro do seu departamento. Eu estava conversando outro dia com um aluno meu do JEC, e o trabalho do último módulo é um módulo de campanhas. Então, a gente termina o curso e ele aplica tudo que ele aprendeu no último módulo, que é o de campanha. E ele falou, Raul, eu não fiz uma campanha para vendedores e eu queria saber se vale como trabalho de conclusão. Eu falei, mas me explique, o que você fez? Ele falou, fiz um trabalho para o financeiro, porque o financeiro estava desmotivado, eles não são comissionados, eles só são pressionados, estavam levando um monte de pancada de todos os lados, porque esse ano foi um ano super complicado, a gente endureceu crédito e não sei o que papai, então os vendedores estão tendo dificuldade de fechar algumas vendas, e aí tem a parte de inadimplência, e aí o vendedor não recebe a comissão porque ficou inadimplente. Uma confusão, ele falou, os vendedores, para mim, eu falo com eles toda semana, eu vou falar com o departamento financeiro. Vale isso? Eu falei, olha, se você entendeu o espírito da coisa, de novo, a gente entendeu o espírito da coisa, entendi. Então, faça a campanha para o financeiro. E aí ele me mandou as fotos hoje de manhã, e foi muito legal de receber as fotos. Ele disse, Raul, teve menina que chorou, porque, coitada, não estão acostumadas a ouvir um elogio, nada, certo? Era sempre todas as atenções para outros departamentos. Então, esse trabalho interno de suporte, de coordenação, e veja que isso foi comandado pelo comercial que teve o diretor comercial que teve a iniciativa de fazer isso e dizer, não, um outro departamento que vai receber nossa atenção agora. E ele falou, Raul, eu aprendi tanto com essa experiência que eu estou vendo todas as oportunidades que a gente desperdiçou, inclusive eu vou falar com o dono da empresa, porque ele mesmo tinha que fazer isso mais vezes, assim, é uma conversa muito interessante de ter, porque uma das coisas que eu sinto é que quando você está num mercado complicado ou numa situação complicada, o ser humano tem a tendência de polarizar.
ou ele se junta e se fortalece, fica cada vez mais próximo, ou ele começa a criar uma ruptura e você começa a ter disputas, né? De pessoas apontando dedos e cria um estresse, um clima que é muito ruim. Este é um momento do ano também de você revisar relacionamentos, eu diria. Então, a gente falou de processos, de todo, né? Mas internamente eu acho que também tem que parar para ver como estamos nós como equipe. É uma conversa super importante de você ter, se você quiser ter um ano mais alinhado em 2017. Perfeito. Bom, Raul, eu acho que a gente já deu todas as dicas aqui para o cara fazer um final de ano e um começo de ano, dicas práticas que a gente tinha que passar para as pessoas que nos ouvem, para os nossos assinantes, para os nossos parceiros. Acho que tem dicas bem práticas aí. Agora é seguir esse processo, né? E, acima de tudo, fazer uma conversa dessa com olhos, ouvidos abertos e com uma vontade profunda de ajudar o seu cliente de verdade, sabe? Clima de final de ano, a gente precisa usar a nosso favor. Então, eu quero ajudar o cliente de verdade. Não tem caminho para ter resultado que não seja ajudando o seu cliente. Se você quer resultado de médio e longo prazo, o resultado de médio e longo prazo vem ajudando o seu cliente, e nós precisamos ajudar os nossos clientes a ter um ano de 2017 melhor. E o único caminho para a nossa empresa ter um ano melhor também, para você que trabalha com vendas, você que é gestor de vendas, é você de verdade encarando esse desafio de ajudar o seu cliente a ter mais resultado. E essa é a nossa grande missão, esse é o nosso grande desafio. Da minha parte era isso, Raul. Acho que tem uma lista aí bem bacana para a gente passar para a equipe. Perfeito. Eu gostei muito desse, acho que está super alinhado com a nossa missão, com tudo que a gente acredita, de dizer, em momentos de dificuldade, em vez de você ficar olhando tanto para dentro, olhe para fora. Então, como que você pode ajudar? Em vez de ficar pedindo ajuda, não, como eu posso ajudar? Como eu posso ser mais útil? Quanto mais útil você puder ser para os seus clientes, mais você vai ter uma situação diferenciada no mercado. E então, trabalhe para melhorar suas ineficiências internas. Eu acho que isso é um trabalho constante. Você sabe que eu defendo o Kaizen, de tudo que eu falo, você sabe que vai ter na minha lápide, certo? Que espero que que amanhã seja melhor do que hoje. Está escrito isso, eu já pedi para minha esposa, coloque isso na minha lápide. E, então, entendendo o outro, trabalhando para melhorar a vida do outro, a minha vida melhora também. Acho que esse é o grande recado. E não se esqueça de que, por mais complicado que o ano tenha sido, você com certeza absoluta tem coisas para comemorar. Não se esqueça de fazer um momento de agradecimento, de gratidão dentro da empresa para terminar o ano de uma maneira positiva. Eu acho que esse momento ele é muito mais marcante para a equipe do que para nós que somos líderes. A gente meio que assume isso como uma coisa natural, mas para a equipe isso é muito marcante. E às vezes uma coisa simples, como um panetone, mesmo que pequeno, um bombom, uma garrafinha de champanhe, qualquer coisa que marque e que tenha um recado pessoal do líder dizendo: campeão, campeã, passamos esse ano juntos, né? Tivemos altos, tivemos baixos, mas o que importa é que a gente chegou, conseguimos, trabalhamos, ajudamos, melhoramos, e o ano que vem vai ser melhor ainda, então parabéns, assim, e termina com esse ponto forte, assim, porque realmente foi um ano que para muita gente foi complicado. E é justamente nesses momentos que a gente tem que parar e ter essa calma, esse equilíbrio emocional de como líder dizer, ok, isso é importante para a minha equipe, eu vou reforçar isso neles. E reforça nisso você também. Então termina praticando a gratidão. E se eu pudesse dar uma última dica que a gente sempre praticou na Quantum e eu adorava, era quando a gente entra em férias coletivas e depois a gente volta, a gente por muitos anos teve a prática de fazer uma grande limpeza da empresa. A gente abria as gavetas e tirava tudo que era papel velho, arquivo, e fazia uma grande limpeza. Era um sábado, não era um dia de trabalho, mas era um dia de limpeza. E era inacreditável a mudança de energia que tinha quando você tira toda aquela carga. Então, começar o ano fazendo esta revisão, mas também algo fisicamente de fazer um processo de dizer todo mundo arregaça a manga e vamos tirar, e vamos abrir, e vamos limpar, e vamos fazer, e abrir armário que estava fechado há 3 anos, e abrir um quartinho lá que estava trancado e nunca ninguém tinha ido, e descobrir a coisa, não sei o quê, todo mundo rindo, todo mundo junto, e depois eu pedi uma pizza para todo mundo e pronto. É incrível como muda a energia do ambiente. Então, se você fizer todo um trabalho dentro da sala, de planejamento, revisão, fala com os clientes, acho super importante. Marca o final do ano com algum evento simples, que seja singelo, que vale, acho que de verdade é a lembrança, e que pratique a gratidão, você como líder,
transmite isso para a equipe e no começo do ano façam algo que mostre que realmente o processo de mudança. Isso, acho que dentro do ser humano tem uma parte psicológica super importante. Você vai ver que vai dar uma mudança de energia. Meu recado final, depois já passo para o Marcelo, é agradecer a você que está nos assistindo aqui por ter passado esse tempo com a gente, não só hoje assistindo esse vídeo, mas nessa caminhada junto, nessa missão que a Venda Mais tem de ajudar você, vendedores, empresas do Brasil, a venderem mais e melhor. A gente está junto nisso, a gente conta com você. Marcelo e eu, a gente sempre dá dicas, mas a dica se perde se você não colocá-la em prática, se você não nos der feedback, se você não participar junto com a gente desse processo. Então, a gente sabe que tem milhões de vendedores no Brasil, mas realmente focados em fazer com que a profissão de venda seja valorizada, procurando melhorar seus resultados, tendo humildade de aprender e estar aberto a feedback, sempre buscando coisas novas, de verdade uma minoria. Você faz parte dessa minoria, você está junto com a gente, parabéns, então, e obrigado. Marcelo, recado final para o pessoal? Eu estou aqui, eu vou falar uma coisa pessoal, estou aqui fazendo análise se eu devo falar ou não devo falar, eu vou falar. Um tempo atrás eu estava vindo para Curitiba e sentei no avião do lado de uma mãe que tem um filho que tem leucemia. E sentaram do meu lado no avião pô, tentei pelo menos, eles estavam vindo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para Curitiba, e eu tentei pelo menos o hospital, não ajudei nada, só dei um conforto, porque eu vi que ali tinha uma mãe super desesperada de um filho que tinha feito 10 quimioterapias até então. Moleque de 13 anos, né? E ontem à noite eles jantaram aqui em casa, né? Depois de 11 quimioterapias. E o nome dele é Sérgio, o nome dela é Rosângela, e eles estavam sentados aqui em casa ontem, eu convidei eles para jantar aqui. Ele vai fazer um transplante de medula, e ajudar as pessoas é sempre uma coisa muito maluca, porque não fiz nada por eles, mas o aprendizado que você tem com essas pessoas é uma coisa extraordinária. E ontem a gente estava sentado jantando aqui em casa, e ele super sorridente, e ela super sorridente também, e ela falou bem assim, putz, quando a gente passa por um monte de coisa igual eu que estamos passando, a coisa que a gente mais valoriza são momentos como esse, porque a vida simplesmente são momentos como esse. De sentar numa mesa, dar risada junto, não é as férias espetaculares, não é nada disso. A gente descobre que a alegria são momentos como esse. Eu não tinha dúvida que, e se Deus quiser, tudo vai acontecer de bom para eles, que o grande beneficiado de eu estar próximo deles sou eu mesmo, né? Não são eles, pelo aprendizado que eu tenho com eles. Mas, acima de tudo, não dá para reclamar, não dá para a gente ficar esperando momentos mágicos e maravilhosos para ser feliz. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, a gente tem que ser feliz a cada dia, tem que encontrar maneiras de ver e de agradecer a cada dia, porque nós somos absolutamente privilegiados. E mesmo quando a gente está com problemas, como a Rosângela e o Sérgio estão, sempre cabe agradecer. Então, eu estou tendo uma lição com eles e aprendendo demais, um garotão novo, 13 anos. E é isso. Que você não reclame nem um segundo do ano que você passou, né? E que você agradeça, porque, no mínimo, foi um ano de grande aprendizado. E aprendizado sempre dói. Aprendizado é sempre difícil da gente ter, nunca é muito fácil. Use esses aprendizados, use esses calos que esse ano fez criar. Tem um diretor que sempre fala assim, cara, se cada sofrimento da empresa a gente ficar mais musculoso, eu termino o ano igual o Schwarzenegger, né? Então encare os músculos, exatamente, encare os músculos que você criou, encare os calos que você criou, mas acima de tudo, não reclame. Nada vai te ajudar a ficar reclamando. Você tem que ser quem leva as boas notícias, e o mundo vai te trazer boas notícias também se você levar. Então eu estou contando essa história, pessoal, e terminar falando obrigado para vocês que nos acompanham o ano inteiro. Obrigado, Raul. Muito legal. A gente aprende muito juntos um com o outro. Acho que isso é muito legal. É bacana ter um sócio como você. Quem sabe eu nunca tenha falado isso, hein? Estou falando aqui e agradecer a vocês que estão sempre junto com a gente. Obrigado. Legal. Bacana. Obrigado também, Marcelo. Você que está nos assistindo aqui, obrigado mais uma vez. Meu nome, nome do Marcelo, nome da Natasha, nome de toda a equipe Venda Mais que nos acompanha. Super abraço, boas festas para você, um excelente 2017, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas.